Oi, estamos dando início a mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast. E se você ainda não ativou as notificações para acompanhar cada episódio que a gente solta aqui, eu quero te dizer que você está perdendo. As eleições já estão bem aí. E hoje a gente vai discutir um assunto que é fundamental para esse período. Nós vamos falar sobre mobilização. Quem é a nossa convidada do dia, Glauco? Olha só que fera, é a Luca Borges, olha o currículo dela. Ela é formada em administração, com ênfase em marketing, ela tem mestrado em comunicação e tecnologia, é especialista em mobilização digital e construção de comunidades, é sócia e coordenadora de mobilização da Base Lab, onde atende diversos clientes da política e do terceiro setor. Durante as eleições presidenciais de 2022, liderou estratégias para o WhatsApp, grupos de combate a notícias falsas na campanha de diálogos com evangélicos do presidente Lula. Já fez uma campanha presidencial, olha aí. Foi fundadora do projeto Não é Não, que chegou a arrecadar R$500 mil e mobilizou ações do projeto em 16 estados do Brasil. Também possui experiências na captação de recursos a partir do trabalho na plataforma Benfeitoria, que incluiu também a formação de comunidades de apoiadores e ministrou formação sobre financiamento coletivo. Olha aí. Uau! Quem vai arrecadar esse ano aí precisa de entender como funciona esse processo, a hora é agora. Seja bem-vinda, Luca. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês nesse processo de pré-campanha em que mobilização é tão fundamental e tanta gente deixa de lado. Tanto quanto na campanha, né? Exato. Mas assim, pra gente começar, a gente gosta de conhecer um pouquinho mais. Então conta pra gente um pouco sobre a sua história, como é que você chegou aí a ser uma das sócias do Base Lab, enfim. Conto. Eu acho que, pensando assim, né, olhando pra trás, o meu contato com a política começou muito numa escola que eu estudei, que tinha uma linha, assim, de fazer muito a gente refletir sobre política, sobre sociedade e tal. Essa escola é no Rio de Janeiro. Legal. Tem um histórico, assim, de grêmio estudantil, de movimentos e tal. E eu, lá com 10 anos, já estava metida nas eleições de grêmio estudantil. Tinha um mini grêmio ainda, que era a gente bem pequenininho ali, já se metendo nisso. E a gente tinha um negócio muito legal, que era uma semana da política, dentro da escola. Então a gente chamava vereadores, deputados para conversar sobre política com os alunos que tinham ali, né, crianças, adolescentes. Então era muito legal a gente poder conversar com essas pessoas. Também nessa semana política a gente recebia ONGs para falar sobre movimentos políticos, né, dentro desse terceiro setor, assim. Então acho que ali eu fui me envolvendo e fui entendendo a importância de estar ali me posicionando de alguma forma, sabe? Acho que essa é a primeira lembrança que eu tenho de entender o que é política, a importância da política, assim. Depois, na faculdade, eu fui fazer faculdade de administração, como você falou, mas muito na área da cultura, do entretenimento. Eu trabalhei em gravadora, trabalhei em produtora cultural, com teatro e tal, que era algo que eu gostava muito, mas que quando você vai pra indústria mesmo, assim, você vai vendo, você vai fazendo umas coisas que eu falava, meu Deus, será que é isso que eu quero, assim? E aí eu sofri um acidente de carro. E depois desse acidente eu falei, cara, eu não quero estar vendendo sertanejo, assim. Sim. Nada contra o sertanejo. Mas não, se alguma coisa mais grave tivesse acontecido, não era isso que eu queria estar fazendo, assim. Sim. Falei, cara, pra onde eu vou? Fui conversando com amigos, eu falei, cara, tem muito tempo que eu flerto em trabalhar com as causas, né? Política, terceiro setor e tal. Acho que é a hora. E aí eu fui chamada para trabalhar numa pré-campanha, em 22. E nisso eu já tinha passado pelo Não é Não, né? Que é isso, foi um projeto que umas amigas do Rio, desse colégio, começaram, assim. E quando trouxeram para mim, eu falei, não, peraí, isso cabe da gente levar para o Brasil inteiro, assim. A gente começou distribuindo tatuagens temporárias no Rio, durante o carnaval, contra o assédio. No primeiro ano foram 4.000 tatuagens. E no último ano era, não sei nem a conta mais, sim, assim, porque já tinha nacionalizado, né? Já tinha... A gente foi crescendo, a meta do primeiro ano que eu coordenei esse trabalho de mobilização era estar em todas as regiões do Brasil,
Aí no outro ano, primeiro, na verdade, eram todos os carnavais importantes do Brasil. Aí o segundo ano era todas as regiões do Brasil. E a gente chegou em 16 estados. E aí a gente tinha um esquema que eram 2 embaixadoras por estado. Então a gente tinha um grupo do núcleo, né, que tinha fundado com as 32 embaixadoras. E tinha um grupo por estado. Então tinha um esquema de rede que a gente ia montando, né? Por estado, que tinham as pessoas que iam distribuir, as pessoas que eram de blocos de carnaval, de ações e tal. E aí a gente começou a dar entrevista no Jornal Nacional, eu fui na Fátima Bernardes, a gente começou a estar em tudo quanto é canto. Teve notícia, né, na Alemanha falando do projeto, a gente foi chamada para participar de uma exposição sobre o movimento feminista na América Latina, os movimentos mais relevantes do movimento feminista na América Latina, que aconteceu na Alemanha e na Letônia. Então, assim, começou a crescer absurdos, assim, o projeto. E foi uma coisa que eu fiz de forma muito ambiciosa, mas também natural, assim. Eu chamava amigas de amigas, ou ia catar na internet o movimento feminista naquela cidade que eu achava que a gente podia estar, e aí achava uns nomes e mandava mensagem, e ligava e trazia as pessoas para perto. Então, quando eu trouxe isso para o pessoal da Basilab, né, assim, falando, olha, eu fiz isso aqui e tal, eles falaram, tá, o nome disso é mobilização digital, isso é super importante para a política institucional também, e a gente acredita que você pode contribuir muito para cá, assim, então vem trabalhar com a gente. E aí eu já entrei com uma equipe que tinham 3 pessoas, a gente cuidava mais ou menos de 7 clientes no primeiro turno. E aí quando acabou o primeiro turno, aquela coisa, e aí como é que vai ser? A gente precisa virar esse jogo. Fui para São Paulo. Isso já em 2022? Em 22, exato. Certo. Fomos para São Paulo trabalhar de dentro do Instituto Lula. Fizemos um QG ali dessa parte de diálogo com evangélicos, construímos ali uma estrutura a jato, assim, muito rápido, a coisa começou a rodar, começou a funcionar. Foi, né, uma super experiência, assim, e depois continuei trabalhando na base. Nesse ano não eleitoral, né, as coisas diminuem muito o volume, a gente começou a trabalhar com alguns mandatos, com frente parlamentar, com organizações de terceiro setor e tal. E aí, no final do ano passado, fui chamada para me tornar sócia da base. E aceitei com orgulho. Que legal. Né, parabéns. entendendo, assim, também a importância desse trabalho de mobilização. Então, é assim que cheguei aqui. Agora me diz uma coisa, numa campanha que o adversário baseou a sua campanha no público evangélico e disseminou fake news e toda uma campanha de terrorismo aí contra a esquerda, em especial contra o PT e o Lula, como é que foi esse desafio de mobilizar esse público, conversar com esse público? A gente trabalhar nessa campanha me fez entender o quanto há diversidade quando a gente fala sobre público evangélico, né? Quem não está dentro do meio evangélico, às vezes tem até um preconceito de achar que é todo mundo igual e que todas as igrejas vão falar a mesma coisa e tal. Mas diferente até, a Igreja Católica também tem, mas a Igreja Católica tem uma centralidade, né? Existe ali um Vaticano, que bem ou mal dita ali, dá uma orientação das regras, né? As igrejas evangélicas não, elas são muito diversas entre si, muito plurais, assim. E fazem leituras bem diferentes da Bíblia também. Então existem igrejas evangélicas progressistas. Então a gente começou o diálogo a partir daí, né? Existe aí o pastor Henrique Vieira, por exemplo, que é um nome super forte, evangélico, pastor e progressista, né? Que tá fazendo um trabalho aqui em Brasília incrível, assim. E como ele, existem outros nomes. Tem Ava Santiago, tem o Wesley Teixeira, que já era um parceiro nosso lá do Rio. Tem o Vini Lima, lá em São Paulo, que vem candidato à vereança agora. Então, existem nomes, existem figuras. O Fábio também, né? Exato. Então, a gente juntou, né, uma das ideias de mobilização foi, a gente acabou de sair de um primeiro turno, onde vários desses candidatos já mobilizaram suas redes evangélicas. Já tem eleitores evangélicos progressistas, né, que né, seguem esses candidatos. Então, a gente fez um mapeamento no Brasil de candidaturas progressistas, né, que poderiam dialogar
com esse campo que era do nosso interesse, assim, para fazer uma rede de disseminação de notícias verdadeiras, né? E de informações que a gente considerava importantes para a campanha. Então, esse foi um dos braços que a gente fez, né? Então, a gente mapeou, entrou em contato, então a gente mandava conteúdos para esses candidatos, candidatas e para suas equipes, para essas equipes encaminharem nas redes que eles tinham. Então, fazendo, né, uma escadinha assim, de distribuição de conteúdo. Além disso, a gente tinha uma base de receptivo de WhatsApp, onde a gente tinha um número, as pessoas podiam mandar mensagem, e a gente tinha uma rede de pessoas que respondiam esse público, incluindo pastores progressistas. Então, quando a pessoa mandava mensagem, ela era atendida por uma pessoa evangélica, algumas vezes por pastores, que podiam só fazer uma oração no WhatsApp com ela. Se essa fosse a necessidade, fosse Só fala um pouquinho pra gente da importância de quem recebe a mensagem e quem vai passar essa mensagem, ser alguém que entenda a linguagem de quem tá perguntando. Claro. O público evangélico, principalmente, mas não só, a gente pode falar de vários públicos, né? Existem linguagens próprias, existem signos próprios, né? Então, eu, por exemplo, que não sou evangélica, aprendi um pouco o dialeto, né? Assim, que existe para poder estar ali na frente. Para poder me conectar. Então, quando a pessoa é cristã, né, já é evangélica, e pastores, por exemplo, tem uma linguagem que vai saber se conectar, que vai saber acessar e entender as necessidades daquele público ali, né? Eu poderia fazer uma oração com a pessoa, mas eu não ia usar os gatilhos necessários, os gatilhos mensais, as palavras chaves que conectam, que falam com o coração da pessoa, né? Então, quando a gente tem alguém que já tá ali, é muito mais simples, a conexão é muito mais natural, muito mais fluida, assim. Então, a gente tinha esse receptivo com esse grupo de pessoas e a gente tinha um grupo de moderadores de grupo de WhatsApp, que eram cerca de 6, se eu não me engano, que estava coordenando mais ou menos 100 grupos de WhatsApp. Nossa. Que não ficavam abertos o dia inteiro, era mais ou menos de 9 às 19. A gente mandava conteúdo sempre no início do dia para dar um pouco o tom do dia de informação que a gente queria trazer. A gente abria o grupo, os debates aconteciam, a gente ia, né, orientando, falando, isso aqui é a regra do grupo, não pode xingar o amiguinho, isso aqui é a regra do grupo, isso aqui é fake news, a gente ia orientando ali. Era uma loucura, né, assim, o meu WhatsApp, um dos meus números estava em todos os grupos, assim, era um fluxo de mensagem, assim, minha mãe viu, ficou chocada. Como assim, como é que você vê? Eu falei, eu não vejo, isso é mais para armazenar as mensagens para eu conseguir acessar depois, assim. Teve alguma ocorrência de tentativa de infiltração mesmo? Muitas. Ah, é? Muitas, assim. Teve até um dia específico, assim, porque um dos meus chefes lá era um pastor, que chamou a gente pra ir no domingo num culto. Sim. E a gente foi, não toda a equipe, mas uma parte significativa da equipe. E aí, durante o culto, respeitando ali o processo, né, o ritual, eu deixei meu celular de lado. Minha equipe tava olhando, mas meu celular tava de lado. Quando eu olhei, tinham feito um ataque coordenado em mais de um grupo, enviando conteúdos de sexo, principalmente relacionados a pessoas LGBT, que chocaria mais o público, assim. Várias fake news e várias coisas que chocavam as pessoas, assim. E aí várias pessoas saíram dos grupos desesperadas. E aí tinha todo um ritual, né, que a gente combinou ali. Então, fecha o grupo, salva o contato daquela pessoa pra gente poder depois identificar caso ela entrasse em outro grupo nosso, deleta os conteúdos. A gente na época conseguiu com um parceiro uma espécie de robozinho que ajudava a gente no monitoramento. Legal. Então esse robozinho ele pegava todos esses conteúdos que a gente direcionava pra ele e não deixava mais ninguém mandar esse mesmo conteúdo em outro grupo. Então, a gente tinha como se fosse um banco de conteúdos proibidos, assim. Sim. Então, o processo era pegar aquele conteúdo, encaminhar nesse banco. Também tinha condições de alertar vocês do perigo, né? Exato. Ele nem precisava alertar, na verdade. Ele já deletava a pessoa do grupo. Era um bloqueio mesmo. Ele era um bloqueio automático. A partir do conteúdo que era proibido. Exato. Então a gente pegava os conteúdos, mandava para esse banco de dados do robô, deletava todos os conteúdos, pedia desculpa para as pessoas, pedia para as pessoas se manterem engajadas e tal, falava sobre como era um absurdo, como aquela era uma tentativa
de desmobilizar o movimento que a gente estava fazendo e que só existia isso porque o movimento que a gente estava fazendo era importante, era relevante, porque senão ninguém estava dando importância. Assim. E aí, perdão. Não, é só porque eu acho que você falou de coisas importantes e aqui a gente está numa troca e quem nos assiste tem condições de absorver muito do que a gente está conversando. E você falou de um protocolo que vocês utilizaram e é um risco que muitas pessoas, muitos grupos, muitas candidaturas estarão sujeitas agora durante as eleições. Se você pudesse resumir e dar aqui para quem está nos assistindo dicas de quais os principais protocolos que elas devem seguir quando elas forem atacadas da maneira como vocês foram, quais seriam? Acho que a primeira coisa é começar do começo, começar com regras claras no grupo todo, que fiquem ali fixas numa descrição, né, falando não pode ter fake news, não pode agredir o outro membro do grupo, é para ter educação, não pode compartilhar conteúdos de baixo calão, enfim, né, ter ali as regras e lembrar essas regras constantemente. Isso é um ponto, protocolo 0, assim, né, não é nem o 1, é o 0, assim, pra gente começar. Outra coisa se você tem uma campanha que tem muita chance de ser dos grupos serem invadidos, né? Porque a gente sabe que algumas campanhas são mais polarizadas que as outras, né? Então, se a gente tá nesse contexto, é importante você fechar o grupo durante a noite e madrugada, quando não tiver ninguém olhando. Legal. Assim, então combinar isso também, tá ali nas regras, falar, a gente vai estar aberto em horário comercial, né? Então, de tal e tal hora a gente abre o grupo, vai ter alguém olhando. Mas nesse período não, porque é um período que as pessoas aproveitam que não vai ter ninguém olhando e fazem esses ataques. Então, esse seria o protocolo 1, assim. E aí, depois, o movimento que a gente fazia era esse, assim. Sempre salvar o contato que tá importunando. A gente salvava como gado 1, gado 2, Minion 1, Minion 2. Tenho até hoje no meu telefone esses números, assim... Que era fácil da gente identificar, né? Se a gente colocasse o nome da pessoa, por exemplo... Ia se perder ali no meio da lista. Com um monte de contato, assim. Então, não precisa ser tão memético o nome que vocês usam. É que a base do Lab gosta bastante de memes. Mas um nome que você consiga identificar que aquilo ali é um risco, né? Então, ter esses nomes salvos ali. E é isso. Teve uma invasão, fecha. Sim. Primeira coisa, fecha pra pessoa parar de mandar contatos, assim. Mandar conteúdo difamatório. Depois, salva o contato, tira a pessoa do grupo, deleta os conteúdos, pede desculpa, dá orientações e reabre o grupo. Vocês conseguiram reaver esses contatos que saíram por conta desse ataque? Alguns sim, outros não. Sim, algumas pessoas de falam... fato, foi um ataque, né? Vocês perderam ali. Se perde. Algumas pessoas a gente, né, quando a gente conseguia, a gente voltava nesses contatos e falava, olha, desculpa, a gente já tirou a pessoa responsável, se você quiser voltar, o link do grupo tá aqui, sua presença é importante e tal. Mas é um trabalho bem de formiguinha, né? A gente precisa de muitos braços. É isso, quando sai 4, 5... são 4, 5 mensagens, mas sai 50 pessoas, 100 pessoas, aí complica bastante, assim. E esse, como foi um ataque coordenado, foi ainda mais difícil da gente conseguir reaver, assim. Imagino. E ainda sobre coordenação, né, e engajamento, existe hoje um senso comum de que a direita, ela teve essa mobilização em massa muito mais eficaz num primeiro momento do que o campo progressista. O Fabrício Moser costuma usar a figura da tia do Zap, né? Sim. Eles conseguiram conversar com essa tia do Zap, mobilizá-los, né, a partir de Facebook, de WhatsApp e tal. Então, como é que para a Baselab, que é uma empresa que declaradamente escolheu, né, optou, tem uma linha editorial de trabalhar com o campo progressista, e me parece, assim, de alguma maneira até uma exceção nesse campo progressista de encarar essa realidade, ou seja, vamos nós também organizar as nossas pessoas, organizar a nossa mobilização, a nossa corrente de pensamento, para fazer contraposição a uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que, de alguma maneira, definiram uma eleição, né? Então, assim, vocês, na prática, trouxeram para si uma tarefa até histórica de contrapor no campo ideológico e político uma realidade tecnológica que definiu uma eleição. Uhum.
Acho que tô te ouvindo, assim, pensando que a Basilab tem um sonho. Uhum. De mobilização, de organização do campo progressista. Assim, inclusive, se você é do campo progressista e está nos assistindo, procure a gente, vamos conversar. Como é que faz? A gente tem o nosso Instagram, que é o @basilab_cc. No nosso site também, se você colocar Basilab no Google, aparece no site. Tem o nosso WhatsApp, pode mandar mensagem para lá. A gente, além dos clientes progressistas, a gente tenta fazer parceria, né, com outras agências, com outras pessoas do campo, que fazem trabalhos complementares ao nosso ou similares ao nosso, para a gente conseguir organizar mesmo o campo, exatamente por isso que você falou. A base começou ali em 2018, muito nesse lugar de entender isso que você está falando, assim, né? O campo da direita, principalmente da extrema-direita, tem se organizado muito, e por isso conseguiu algumas vitórias nos últimos anos. Isso nos preocupava, nos preocupa, na verdade, continua preocupando. Sim. E a gente precisa se organizar para se comunicar melhor. A gente vê que existe um problema de comunicação muito sério, de não entender as redes mesmo, assim, inclusive do governo federal hoje. A gente ajudou a eleger, mas a gente vê que existe muito problema de comunicação ali. E a gente, nas nossas redes, inclusive, a gente constantemente é crítico a como é feita a comunicação do governo. E a gente vem tentando fazer essa organização e esse suporte, porque a gente entende que hoje, né, com a hiperconectividade, com a forma como as redes se desenham, se a gente não tem uma comunicação digital efetiva, é muito difícil a gente conseguir reeleições, a gente conseguir se eleger em primeiro plano, né? E conseguir comunicar para o eleitor a importância do que está sendo feito, assim. Então, a base nasce a partir desse propósito, assim. Aqui no estúdio de vocês tem ali o propósito, né, da organização de vocês. Eu estava lendo e pensando nisso, assim, a gente tem como propósito falar com o campo progressista, entender as dores do candidato e da candidata progressista, assim, que são diferentes. E aí eu acho que tem um ponto que eu vejo, assim, que a sensação que eu tenho é que o campo da direita, da extrema-direita e tal, é muito menos questionador nas ordens que recebe, né? Sim. Então, vamos para a porta do quartel, ficar lá em 72 horas, alguma coisa vai acontecer, as pessoas vão. Uhum. O campo da esquerda já é muito crítico às propostas que são feitas, assim. Então, nesse processo de mobilização é muito mais desafiador, porque você precisa explicar por quê. Sim. Você precisa envolver as pessoas de um jeito que elas entendam o sentido, elas precisam ser ouvidas. Sim. Muito, assim. E por isso que eu falo também de construção de comunidade, porque você precisa ouvir o teu eleitor, você precisa ouvir a pessoa que está ali do teu lado, né, no campo, assim. Senão, você não mobiliza. A Nereia fala isso, inclusive, em relação aos candidatos, né, aos políticos, que, em geral, os políticos de direita, clientes dela, eles fazem absolutamente o que ela recomenda. E os de esquerda vão ter que conversar e serem convencidos, né, de cada ação, e às vezes isso demanda um tempo que numa campanha é precioso, né? Com certeza. Eu brinco até, né, que eu falei pra vocês, contando uma história, que eu comecei trabalhando com música, né, com entretenimento e tal. E os artistas são VIPs, tem um jeito de lidar ali, tem um ego que você precisa convencer, trazer, né, ter cuidado com algumas coisas. E o político é outro tipo de VIP, mas ainda é VIP, assim. Então tem o paralelo que eu vejo nas dois tipos de cliente, é bem esse, assim. Luca, você remeteu a 2018, né? Um período em que a gente viu de forma muito sistematizada, muito organizada, uma mobilização política funcionar. E aí, contando a sua história, você disse que com o movimento Não é Não, você começou meio que de maneira amadora. Uhum. Como esse evento de 2018 e como essa transformação que você viveu na sua vida a partir do movimento Não é Não e agora na Basilab, como é que você sente que o campo progressista está se organizando e está sistematizando melhor a sua mobilização para que a gente consiga torná-la eficaz? Tá, acho que dividir sua pergunta em duas etapas, assim. Uma, falando de mim pessoalmente nesse processo, né? Eu começo de forma amadora, eu começo por acreditar na importância da pauta,
assim. Enquanto mulher, entendo que a questão do assédio é um absurdo, a gente precisa ser livre para circular, e isso começa a ser importante, cada vez mais me dá energia para fazer algo em relação a isso, assim. E aí, em 2018, teve um evento que na eleição, no dia da eleição do Bolsonaro, eu saí do armário pra minha mãe, eu me assumi bissexual pra ela. Porque, com a eleição do Bolsonaro, eu entendi que eu ia precisar me posicionar politicamente. Que a gente precisava se organizar. Porque, senão, a minha vida estava em risco. E assim como a vida dos meus, né? A vida dos meus amigos que são defensores dos direitos humanos, que ali nesse processo estava sendo ameaçada por falas, né, absurdas. Durante o período do governo Bolsonaro foi quando mais se matou pessoas defensoras dos direitos humanos. Pessoas LGBT, muito sendo assassinadas. Então, me entendendo como parte dessa comunidade, eu entendi que não dava mais para eu ficar no armário, não só na questão da sexualidade, mas na questão política, assim. E isso começou a ser cada vez mais urgente. Então, eu comecei a falar, não, eu preciso me profissionalizar, eu preciso dedicar mais horas do meu dia para essa luta, porque ela faz sentido e ela tá dizendo sobre a vida dos meus e a minha, assim. E eu acho que o campo como um todo, de maneiras diferentes, também sentiu essa urgência, assim, sim, né? Você começa a sentir o aperto, assim, você começa a ter cada vez mais limitação de atuação, cada vez sofrer mais violência e tal. E uma coisa que eu não trouxe na minha bio, assim, mas eu também estudo comunicação não violenta. Uhum. Que é uma forma de você também ver o mundo e se colocar no mundo, assim. E de entender que a gente estuda, a gente vive numa sociedade extremamente violenta. E a gente precisa cuidar disso, porque o olho por olho, dente por dente, acabou há muito tempo, sim, assim. Não tem mais como ser assim. E aí, como é que a gente vai dialogar a partir disso, assim? Como é que a gente vai se organizar, se profissionalizar, para que, juntos, a gente consiga vencer e dialogar à altura e transformar a sociedade, assim. Quando eu faço um paralelo com o que você viveu no Não é Não, né, que começou de maneira amadora, é um paralelo exatamente ao que muitas campanhas hoje vivem, uhum, né? De um modo geral, a gente está indo para uma campanha, uma eleição municipal, uma campanha de vereadores em que o recurso financeiro, inclusive, é algo escasso. E as pessoas precisam contar com a ajuda de voluntários, e elas não têm muitas técnicas, etc. Mas o que a gente tem colocado, trazido aqui muito com os nossos convidados, nas nossas redes, insistido, é para a necessidade da profissionalização das campanhas eleitorais. Uhum. Né? E hoje existem mecanismos que você pode fazer e você tem condições hoje, por exemplo, de buscar formação, cursos na área para que você consiga, de fato, se profissionalizar e não fazer mais as campanhas como era feito antigamente. Uhum. Porque eu acho que como era feito antigamente não vai dar o resultado como dava antigamente. Uhum. Né? A gente precisa evoluir. E aí, quando a gente leva isso para a questão da mobilização, eu te pergunto, qual o caminho você trilhou e o que você indicaria para quem está nos assistindo trilhar um caminho para profissionalizar a sua mobilização? Você tocou em alguns pontos importantes, né? Que é a profissionalização e a falta de recursos. Quando a gente, sim, fala de campanha municipal, principalmente se a gente for falar campanha municipal no interior desse Brasil imenso, assim... Sim. É muito difícil a pessoa ter recurso e conseguir se profissionalizar. Mas esse podcast, assim como outros conteúdos que a base coloca de forma gratuita na internet, são, sim, maneiras de você começar a conseguir informação. Uhum. A base, né, quando eu falei o nosso arroba, né, @baselab_cc, é porque a gente acredita muito no compartilhamento de informação de forma gratuita. Então, se você acessa o nosso site, tem um tópico lá, materiais gratuitos, onde você consegue acessar e-books que a gente produziu de forma gratuita, e muitos templates e planilhas, que são as mesmas que a gente usa lá dentro, assim, não é? Sim. Vamos botar uma V1 ali simples e a gente usa uma mais complexa. Não. Quando a gente atualiza a nossa internamente, a gente atualiza a que tá no site também, assim. É bem exatamente a que a gente usa. Que tem ali todo um passo a passo sobre como organizar a sua mobilização, por exemplo. A gente tem uma planilha de contatos, em que a gente tem ali as colunas que a gente sugere das pessoas captarem de informação de cada contato. Tem um jeito ali também de classificar esses contatos como
a pessoa que você acabou de conhecer, apertou a mão e te deu o telefone. E 5, o seu mobilizador. Sim. Porque a informação que você vai Uma mandar para escala. cada um é diferente, Aham. né? Então, você não vai se apresentar para a pessoa que tá mobilizando para você, já voto. Não Sim. tem necessidade. Mas o que acabou de conhecer, você precisa contar a sua história. Né? Então, quem já te conhece, você começa a trazer argumentos racionais, argumentos ali para a pessoa, de fato, votar em você. Se a pessoa já declarou voto, aí você vai trazer ela para ser mobilizador da sua campanha. Multiplicador, né? Multiplicador. Sim. Então, são as informações diferentes que você precisa dar para essa pessoa. E nessa planilha que a gente deixa de forma gratuita no nosso site, tem ali o passo a passo de como fazer isso e qual é o argumento que você vai usar para cada nível de engajamento desse possível eleitor. Você que está nos assistindo pegou a visão? Só repete aí o site para as pessoas acessarem essas informações. Luca, por favor. www.vasilab.cc. Materiais gratuitos. Muito bem. E aí, nesse contexto agora que Google anuncia o fim do impulsionamento do tráfego pago para política, né? YouTube também. E aí, né, existe um mistério sobre como a Meta vai se posicionar nisso. Qual é o papel da mobilização nesse contexto? É um papel fundamental, né? Assim, quem tá dependendo só de redes sociais nesse processo acaba entregando seu conteúdo para uma quantidade de pessoas muito pequena, né? E não conseguindo gerar engajamento real, assim, né? Então, quando você consegue, isso é um argumento que o Fabrício usa, que eu sempre falo, todo mundo que trabalha com mobilização fala, assim. Você conseguir o telefone, o e-mail da pessoa, o contato direto dela, é a única maneira de você falar com toda a sua base, assim, né? E segmentar a mensagem também, né? Que é uma coisa que o tráfego pago, ele possibilita a gente segmentar a mensagem. Mas quando você posta só no Instagram de forma orgânica, você já não consegue segmentar tanto. Você já fala com todo o seu público, você não controla quem é que vai ver, quem é que não vai ver. No WhatsApp, você já controla, você já consegue, né, ter um grupo específico, uma lista de transmissão, você já começa a conseguir mandar mensagem para quem, como eu falei ali, né, para apresentar as pessoas, para você para as pessoas, você mobilizar um outro grupo. Então, essa segmentação, acabando o tráfego pago, a gente só vai conseguir fazer no WhatsApp, no Telegram, né, nos serviços de mensagem direta. Agora a pergunta de $1 milhão. Geremos. Será que eu sei responder essa? Eu imagino que muita gente chegue em você e pergunte assim: quando eu devo criar um grupo? Quando eu devo enviar as minhas mensagens por meio de lista de transmissão? Porque, de alguma forma, os grupos, as pessoas ficaram meio que de saco cheio de estarem em grupos e aquilo, né, aquela quantidade de informações, de troca de informações, de mensagem que ninguém consegue acompanhar. Então, assim, quem está cuidando de uma mobilização de campanha? Qual é o momento que ela deve criar um grupo? Ou com quem ela deve criar um grupo? E para quem ela deve enviar mensagens por meio da lista de transmissão? E aí, para quem está nos assistindo, acho que era bom você explicar a diferença também de funcionalidade de um e de outro, para a gente informar todo mundo aqui. Claro. A lista de transmissão, no WhatsApp, ela tem uma questão que só recebe a mensagem quem salvou o seu contato. Então, se é um contato novo, não adianta você colocar numa lista de transmissão que a pessoa não vai receber a mensagem. Então, esse é um primeiro ponto. Algumas pessoas, elas preferem a lista de transmissão, receber mensagem por lista de transmissão, e elas querem receber só a sua mensagem. Se é um contato que já vota em você e tal, pode funcionar. O grupo, ele, além de você conseguir mandar mensagem para quem não salvou o seu contato, o grupo aberto, né? Ele possibilita essa criação de engajamento de rede, né? Então, existe a possibilidade de criar uma comunidade ali. E isso é muito interessante. Eu tenho defendido muito isso nas palestras que eu tô dando no Compol, assim. Porque quando as pessoas criam vínculo, não só com o candidato, mas com a rede que está ao redor, elas ficam mais fiéis, elas são mais leais àquele projeto. Então, elas podem produzir conteúdo. Existe uma ideia ainda, e as pessoas, acho que, principalmente quem é mais antigo na comunicação, na política e tal,
de achar que ainda vai conseguir controlar e que a comunicação vai ser vertical, assim como era na TV. Sim. E não é mais, não funciona mais assim. E a gente precisa aceitar e aprender a surfar essa onda. Sim. Assim, também ficar se afogando ali não dá certo, assim. Então, a gente aproveitar o conteúdo que é criado por essa rede pode ser incrível e pode ser super engajador e fazer toda a diferença na construção dessa campanha, né? Então, sei lá, pode fazer um concurso de memes entre os seus eleitores ali, né? Sim. Traz uma problemática e fala, cara, criem memes aí, quem tiver uma boa ideia, vamos fazer e tal. E usar isso na sua rede, por exemplo, né? Mas qual o nível de relação de uma pessoa para ela ser inserida em um grupo? Porque a gente sabe que tem resistência. Como vencer essa resistência e assim, se existe um nível de relação, qual seria? Acho que primeiro você tem que perguntar, né? Assim, então, sempre se apresentar ali, né? O primeiro contato, né? Apresenta, fala que esse é o telefone do candidato, pré-candidato, nesse momento. Sempre lembrar do pré. Falar que gostaria de compartilhar informações, que a gente tem um grupo que gostaria de fazer, que você fizesse parte, mas se você não quiser, também tem a lista de transmissão. Poder dar as duas opções é um caminho, assim. Legal. E um ponto que eu acho que é muito importante que as pessoas esquecem é você fazer parte de um grupo aleatório do pré-candidato a vereador a essa altura do campeonato, a gente tá falando de abril, as pessoas não vão querer, né? Agora, se você vai falar sobre, por exemplo, você é mãe, tem um grupo para discutir sobre maternidade, que a gente vai trazer informações sobre a pré-candidatura, mas também sobre outras questões relacionadas ao assunto, talvez seja mais interessante. Talvez com essa comunidade faça sentido eu me conectar. Olha, sabe? Aí que insight fantástico. Parar com essa ideia de que as pessoas estão na rede só para te ver, só para te ouvir, só para saber da sua vida. Existe uma possibilidade de tornar aí a relação interessante a partir de uma causa, a partir de um interesse comum. E ali, naquele contexto, vender o projeto, a candidatura, enfim, o candidato. É muito legal. Vocês falaram sobre histórias, né, que são legais de contar, assim. Na campanha de 22, a gente tinha uma candidata, já era candidata naquela altura, a deputada estadual lá no Rio, que é mãe, e que uma das pautas dela era questões relacionadas às mulheres e tal, e sobre maternidade. E falava muito sobre educação também, então, né, os assuntos que estavam ali ao redor. E a gente fez um grupo sobre mães com a candidata X. E a gente trouxe ela, como uma das voluntárias da campanha, era uma mulher que é doula. Então, que já tem um diálogo Legal. com outras mães. Ela publica conteúdo nas redes dela sobre maternidade. E essa era a voluntária responsável por esse grupo. Então, ela trazia assuntos ali. Ela produzia conteúdos de interesse ali. De interesse naquele grupo. A gente, dentro da agência, trazia os conteúdos mais voltados à campanha. E a gente fazia uma parceria ali. Então, quando eu não sou mãe, então quando alguma mãe trazia um assunto, ela respondia, relacionado à maternidade. Nesse caso, por exemplo, de maternidade, as mulheres que são mães, elas conciliar trabalho com maternidade e tal é sempre uma questão, sempre super desafiador, sempre muito cansativo. Então, ter um lugar para elas serem acolhidas, né, que tem ali o nome daquela candidata, deputada, fazia toda a diferença na conexão, né? E a candidata, de vez em quando, ia lá e falava, nossa, pra mim tá muito difícil também. Eu com meu filho, candidata, e ela tinha neto também. Sim. Como é que lida com isso? Hoje eu levei meu neto pra fazer campanha comigo, porque não tinha ninguém pra ficar com ele, porque a mãe tava trabalhando. Então, isso criava conexão. Mais uma vez, o assunto da conexão, assim. Isso faz toda a diferença, se aquela mulher vai ser leal depois àquele projeto político ou não. Legal, Luca. E eu fico te ouvindo falar e penso na dúvida que quem está nos assistindo, que vai organizar a campanha, como é que isso funciona para dentro? Então vamos lá, vamos imaginar que eu estou fazendo uma campanha de vereador e descobri que eu tenho 3 segmentos possíveis ali de eleitorado. Eu vou fazer 3 esteiras diferentes de produção de conteúdo segmentado, como é que é isso? E também uma pergunta que nós ouvimos muito aqui, frequência. Ok, montei minha comunidade, estou ali com o meu segmento, com que
frequência eu posto para não me tornar o chato do WhatsApp e, ao mesmo tempo, conseguir criar vínculo, né, com aquelas pessoas? Eu acho que essa não tem uma bala de prata, assim, para começar. Você precisa entender um pouco o fluxo daquele grupo, né? Recentemente a gente começou um grupo de pré-campanha, mas era um pessoal tão engajado que normalmente eu falo, pré-campanha faz 2 postagens na semana e responde as dúvidas, tá bom. Mas esse grupo tá muito engajado. Eles estão reclamando quando a gente não manda conteúdo. E aí, é isso. Cria conteúdo e vambora, assim. E aí... Mas para início, então, esse é um número ok. 2 postagens por semana para você começar a sentir o seu público. Acho que sim. Acredito que sim. E aí é legal você pensar, né? Um conteúdo de conexão com aquela base, né? Então, um conteúdo que tem a ver com o assunto, né? Sim. E com a identificação daquelas pessoas. E um conteúdo mais voltado contando alguma coisa da pré-campanha, né? E tal. Então, você consegue um equilíbrio ali e vai vendo como é que as pessoas reagem a cada conteúdo, se elas estão respondendo ou não. É muito legal nesse momento de pré-campanha você organizar as pessoas através desse entendimento e escutar elas. Sim. Então também tem um pré-candidato que vai fazer algumas lives para discutir questões, candidato a prefeito, né? Discutir questões da cidade. Então antes da live a gente começa a perguntar no grupo, qual a opinião de vocês sobre esse assunto? O assunto é lazer na cidade. Vocês acham que tem opções adequadas, ideais de lazer na cidade? Sim, não? Faz enquetezinha. É isso que eu ia perguntar. São só perguntas abertas ou só perguntas mais fechadas? Não, enquete super funciona, assim. Bota ali, né, enquete, aí as pessoas botam, tá insuficiente. Então o que vocês gostariam que tivesse na cidade? Isso já vai criando uma conversa. Não precisa ser um conteúdo super produzido, um vídeo editado com trilha sonora, legenda. Uma enquete que vai ouvir as pessoas, depois uma outra pergunta, responde ali as pessoas, compila essas informações e manda para o candidato. Aí ele começa a live já falando sobre aquilo. No meu grupo de WhatsApp, as pessoas votaram, tantas pessoas votaram, tantas disseram que estavam suficientes. Isso, elas deram essas sugestões. Eu acho isso. O que vocês acham? E começa a conversa a partir daí. E aí as pessoas que estão assistindo a live já sabem que existe um grupo, já querem entrar no grupo. E aí você vai retroalimentando a questão da mobilização, sabe? Legal. Muito legal. Um desses grupos, que a gente está falando aqui muito de comunicação segmentada. Sim. E que a gente produz comunicação de um jeito dependendo do perfil do público. Digamos numa escala, talvez o último já sejam ali os multiplicadores. Exato. Como é que vocês fazem para organizar esses multiplicadores e para darem tarefas e mensurarem os resultados? Isso é um grande desafio da mobilização, assim. A gente está sempre testando novas possibilidades, assim, porque a gente vê também que tem muita gente, né, que é contratada para ajudar na mobilização ali dentro das campanhas e que não entrega. E aí, meu bem, você está sendo contratado, eu preciso que você entregue. E os voluntários estão ali super engajados e é super desafiador de achar esse equilíbrio, assim. Mas, no geral, a gente faz um grupo de mobilizadores. A gente compartilha as missões, então, no período de campanha ali, nos últimos 15 dias, né? Missões diárias. Então, outra coisa que é importante, né? Você entender o nível de engajamento que aquela tua rede tem e fazer ações adequadas, né? Eu costumo falar muito que, assim, você não consegue... acabou de conhecer a pessoa, apertou a mão dela... Falar, você pode gravar um vídeo na sua casa, com toda a sua família, dizendo qual a importância. Não vai gravar, a pessoa mal te conheceu. Mas você apertou a mão, salvou meu contato, me seguiu nas redes sociais, curtiu um conteúdo, fez um comentário, compartilhou aquele conteúdo. Você vai entendendo o tamanho do engajamento, né? O nível do envolvimento de cada um. Exato. E aí, quando a pessoa já tá bastante engajada, aí você pede pra ela gravar um vídeo com a família toda, etc, né? Aí você pede pra ela organizar um evento na casa dela, por exemplo, né? De apresentação pra rede dela, do candidato, da candidata, assim. Então, pra começar essas missões, você precisa ir num crescente, né? Não começar com a missão mais difícil, que as pessoas vão falar, no trabalho não vai dar pra fazer. Assim, trazer sempre a urgência, né? Falta só 15 dias, faltam 14 dias, faltam 13 dias, né? Vamos dar esse gás final porque a gente precisa vencer esse pleito e tal. Tem uma linguagem bem acessível,
facilitar ao máximo, né, a organização das pessoas. Então, tem uma organização de terceiro setor, por exemplo, que faz muita pressão no Congresso de pautas consideradas relevantes por eles. Se eu falar para você, manda um e-mail para os deputados falando sobre como essa pauta é importante. Você vai catar o e-mail dos deputados, escrever esse e-mail. Não vai. Não mesmo. Exato. Mas se tem um link ali em que você precisa só colocar o seu nome e seu e-mail e clicar em enviar, aí você faz. Sim. Então, eles já deixam isso pronto com a menor quantidade de barreira de engajamento possível para que as pessoas consigam digitar o mínimo possível. Legal. E clicar no OK. Eu acho que isso é uma cabeça importante da gente ter quando a gente vai pensar em mobilização. Facilitar a vida do apoiador, minha gente. Pelo amor da misericórdia. Exato. O quanto menos cliques ele precisar dar, melhor, assim. Menos fases, né? Exato. Quanto menos trabalho, melhor. Mais fácil. E a operação disso, porque assim, eu imagino que quem está nos assistindo também está achando muito interessante, pensa, caramba, e agora? Como fazer, né? Eu já me convenci da importância, já me convenci até do formato. Como fazer? Porque se você imaginar que você está fazendo, construindo relacionamento em escala, né? Você usa o quê? Você usa alguma ferramenta? Você usa tabela de Excel? Como é que você sabe, como é que você mede a temperatura desse relacionamento para ir moldando aí as fases e a intensidade dessa troca? Acho que tem alguns materiais importantes, assim. Primeiro, a gente tem um material que a gente sempre faz, que é o material de tom de voz. Então, qual é o arquétipo desse candidato? Como é que ele se comunica, dessa candidata? Quais são as principais palavras que ele usa? Quais são os principais emojis que ele usa? Quais são as principais figurinhas que ele ou que ela usam, assim. Então, a gente tem isso tudo desenhadinho ali para todo mundo que for responder aquele WhatsApp e o Instagram também usar as mesmas formas de falar. Esse é o primeiro ponto. Assim. Segundo material é um FAQ. Então, principais perguntas e principais respostas que acontecem nas redes. Então, também organizar com o candidato e a candidata como é que a gente vai responder essas perguntas. Às vezes, tem umas perguntas complicadas, né? Sim. Assim, a depender do posicionamento. Então, se começa a chegar e deixa a equipe responder, isso pode gerar, inclusive, problema político, né? Então, a gente precisa ter ali a equipe toda bem alinhada sobre como responder essas perguntas que são cabeludas ali, Legal. né? Assim, então, ter ali esse documento. E o FAQ eu organizo assim. Tem a pergunta, tem a resposta e tem também a palavra-chave pra gente achar. Então, conforme a gente vai rolando a pré-campanha e a campanha, esse FAQ vai crescendo naturalmente. Então, se entra alguém na equipe, por exemplo, que não para ajudar no meio do processo, ela consegue se localizar nesse FAQ através dessas palavras-chave. Então, esse é um pulo do gato simples e que é muito efetivo. Você perguntou de ferramenta, a gente tem usado também o ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente traz para o chat, traz para a inteligência artificial esse documento de tom de voz. A gente traz uma série de perguntas e respostas que já foram dadas e pede a partir daí para ele responder uma outra coisa. E aí, a gente usa isso como base, né? Atenção também, nunca pegar do ChatGPT e colar lá, que fica super robótico. Mas ele é uma boa base. Sim. Ele é uma boa ferramenta para resumir coisas, por exemplo, assim. Então, já aconteceu, por exemplo, de clientes mandarem pareceres de 3 páginas, e aí eu boto ali no ChatGPT e falo, resuma em formato de mensagem do WhatsApp usando emojis. Ele resume para mim. Aí você só dá uma revisada, né? Claro. Fica a dica. Óbvio. Mas, assim, reduz o meu trabalho um absurdo, assim, né? Porque o parecer técnico vai ter um monte de palavra técnica também, difícil. Juridiquês que ninguém entende. Exato. E aí, quando eu peço pra transformar em mensagem de WhatsApp, ele já adapta, pega os sinônimos e tal, é ótimo. Em algum momento, em alguma fase, você consegue ter a jornada desse cara? Tipo assim, esse cara aqui, ele começou a seguir no dia tal, aí depois ele se interessou, foi pro grupo, depois ele topou ser voluntário. Você consegue ter assim, uma visão em escala
das pessoas e do comportamento delas? Essa planilha que eu falei, que a gente tem lá, ela tem ali as informações que a gente busca e a gente consegue também mapear se a pessoa já entrou em grupo ou não, se ela Sim. entrou numa lista de transmissão ou não, se ela deseja realizar um evento ou não, se ela Legal. deseja ser voluntária ou não. Então essa planilha ela já ajuda E ela vai ser nesse alimentada mapeamento. manualmente. Por quem tá ali à frente, Sim. né? Pela equipe que tá à Legal. frente. Então, uma outra coisa que acontece também é de você ir salvando observações no contato. Se a pessoa, né, tá ali mexendo no celular mesmo, assim, e adicionando informações. Quando você salva o contato no telefone, tem uma área ali de descritivo, por exemplo. Você Sim. consegue alimentar ali. E a gente usa também uma plataforma de envio de mensagem de um parceiro nosso, né? Como eu Legal. falei ali, a organização do campo. Sim. É um parceiro nosso, que é a Flex, que trabalha com tráfego pago e tem essa ferramenta. E ali nessa ferramenta a gente também tem campos de observação e a gente segmenta as pessoas através de etiquetas. Então, se é um mobilizador, tem ali a Legal. etiqueta mobilizador. Sim. Se a pessoa já declarou voto, a gente tem a etiqueta ali que declarou voto. Então, a gente vai conseguindo sentir essa Sim. temperatura a partir disso. E dentro da plataforma a gente consegue baixar e filtrar ali. Vou chamar só mobilizadores para esse evento, por exemplo. Assim. Legal. Ou vou falar só com quem acabou de entrar, que tem poucas etiquetas atribuídas ao nome ali, acabou de entrar na minha base. Vou chamar e vou mandar essa mensagem aqui. E aí também as outras segmentações, né? Então, mulheres e homens, a gente consegue falar no feminino e no masculino enviando a mensagem. A gente consegue falar com os professores, com os Sim. médicos, mandar para os médicos uma mensagem, para os enfermeiros outra. A gente consegue ir editando a partir de alimentar esse banco de dados. Legal. Sensacional. Vocês não vão acreditar. A gente já tá encaminhando pro final. Sério? Você acredita? Não acredito. Eu também não. O Smiley me mostrou o tempo ali, eu falei, uai, Smiley, esse negócio aí tá acelerado? Mas assim, eu acho que ainda cabe, a gente pode falar de mais algumas coisas e um assunto que a gente não pode deixar de falar, que eu sei que também é uma das especialidades aí do pessoal da Basilab, é sobre o uso de memes. A Sim. memética. Como é que vocês têm usado essa ferramenta que conecta, que desperta atenção, que atrai, num mundo em que a gente precisa, de fato, fazer da comunicação política algo mais atrativo? Como é que vocês usam isso aí lá na A gente agência? usa pra tudo. Como Legal. vocês viram ali, né? Desde o nome do hater, a gente chama com meme, assim. O Paulo, meu sócio, é um grande entusiasta da comunicação através do meme e tem palestra sobre isso, e, enfim. E a gente internamente usa muito também nas nossas comunicações internas. Até para contratar a gente Isso faz que eu queria te meme. perguntar, vale a pena perguntar, já no recrutamento de um time de comunicação para uma campanha que tem um pouquinho mais de recurso, alguém para isso? Vale, a gente inclusive tem um serviço de curadoria de memes para candidatos. Olha assim. só, que legal. Como é isso? Conta é muito aí mais. legal. A gente tem uma equipe focada em memes, né, interna, Legal, assim, legal. com pessoas que cuidam de páginas grandes de memes, tanto de memes aleatórios quanto de memes focado no campo progressista, assim. O Paulo é dono de outras páginas, além da página base, tem páginas de memes que ele é dono também. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar, assim, Legal. que constrói memes, que é especialista nisso. Eu vejo que é o sonho de algumas pessoas aí que estão na internet, Sim, né? sim. Imagina seu trabalho você fazer memes zoando à direita, pô, que delícia! A gente tem um grupo, Legal. 2 grupos, na verdade, chama Memes Progressistas, que tem mais de 200 pessoas nesses grupos. Então a gente pega alguns memes dali também, que a nossa, como eu falei, né? A gente tem que usar o que a gente prega, né? Eu tô falando de construção de comunidade, de usar o que a rede produz, então às vezes chega pra gente memes nesse grupo e a gente usa nas nossas redes ou adapta, enfim. Então a gente tem esses 2 grupos, que é possível você entrar também acessando o Instagram da base, tem link para esses grupos, então o grupo de memes está ali. A gente tem essa equipe que constrói memes pra gente, pros nossos clientes. E assim, né, estourou uma pauta, a gente bota ali e fala... Vambora. Corra e tragam ideias de memes, Legal. assim. Aí a gente vai recebendo, fala, não, esse tá muito pesado, esse não vai dar. Bota só no grupo, não bota nas redes. Ou esse aqui, nem no grupo, gente, se for muito pesado, deixa quieto. Ou não, vamos lá, vamos colocar nas redes de todo mundo e tal. E é isso que eu brinquei da equipe, né?
Uma das últimas chamadas que a gente fez de RH, de contratação, era um vídeo de gatinho, assim, gatinhos dançando e tal, gatinho chorando, que, poxa, política, tá difícil, quero trabalhar com política, tem vaga na Basilab, eu vou me inscrever. Tem toda uma narrativa ali com memes de gatinho para contratar pessoas, e aí a gente acaba atraindo pessoas que estão dispostas, né, a esse tipo de comunicação e tal. Então, isso acontece também. Legal. Mas para os projetos políticos, assim, a gente tem uma preocupação de muitas vezes não ficar over, ou não ficar assim, não cumprir com o propósito, que é ser legal, às vezes nem combina com o candidato. Como é que vocês fazem essa leitura do que postar, de que meme postar e se postar aquele meme ou não? Acho que a gente precisa olhar as redes do Seu Geraldo, né? Que assim, começou super sério. E... Tá falando do nosso vice-presidente, pessoal. Eu falei com intimidade, né? Tipo assim, viu? Seu Geraldo. As pessoas começaram a fazer muito meme com ele. E ele aproveitou disso. Sim. Assim. E aí eu, sinceramente, acho que não tem político que pode e não pode usar meme. Tem meme que cabe em cada projeto político diferente. Sim. Vejamos que até Macron postou meme de pré-wedding com Lula falando sobre a Amazônia. Quando né? eu tava aqui no Brasil. Sim, isso. A gente tem um vice-presidente fazendo meme com meia colorida e tal. A gente tem Macron fazendo meme. O seu projeto político vai caber meme. Tem que entender qual, como, né? Assim... Uma coisa que é importante é você ver ouvir o que as redes estão falando, né? E fazer... O timing importa, né? Exato. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, a Ava Santiago fazendo é fazer de meme os haters que comentam nas redes dela. Tabata Amaral fez isso também já. Sim. Assim, ela recebeu uma mensagem que eu vi recentemente de alguém falando: você, mulher na política, nada a ver e tal, você tinha que lavar uma louça. Ela falou: então tá. Fez um vídeo, né? Vou lavar a louça enquanto te respondo. E aí foi lavando a louça e respondendo a ele, assim. A Ava pega também os haters e vai dando respostas super ácidas pros caras, depois printa aquilo tudo com paisagens bonitas e coloca ali na rede dela. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, né? É que as redes sociais, elas funcionam a partir de algoritmos. Então, quanto mais resposta você tem, sendo de hater ou não, mais aquele conteúdo vai ser entregue. Então, você comentou de um meme que a gente postou nas redes da base, do Paulo discutindo com um cara. Aquele vídeo estourou a beça. E aí a gente recebeu muito hater naquele vídeo. Mas tá tudo bem, porque mais gente viu o vídeo, mais gente recebeu, assim. E às vezes as pessoas ficam com medo, né? De, vai ter hater na minha rede e tal. Mas se tá tendo hater é porque tá incomodando. E se tá incomodando, faz parte. Sinal de que você tá fazendo um pouco do seu trabalho de política, né? Assim, é importante você se manifestar e trazer pautas. E as pessoas se incomodarem, faz parte. Não dá pra agradar todo mundo. Isso a gente já sabe, né? Agora, Luca, você contou pra nós como é que esquenta o público, como é que segmenta, como é que produz conteúdo, né? Até transformá-lo num apoiador, num mobilizador. Mas agora a segunda pergunta de 1 milhão da nossa rodada aqui. Como é que faz ele tirar o escorpião do bolso? Já são 2 milhões, hein? Então, como eu falei ali, né, no meio da nossa conversa, assim, não dá pra você chegar e pedir dinheiro, né? De assim, cara, de né? cara. Conheceu agora a pessoa, Exato. sabe nem se fica, né? Exato. Na vida, pra quem que a gente pede dinheiro quando tá apertado? Né? Pra famílias, só para os próximos. Para as pessoas próximas. E essa é a primeira rede que você tem que pedir dinheiro, assim. Eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam com medo, ficam sem graças, etc. Mas isso é, assim, uma necessidade. Você precisa começar pedindo para as pessoas que estão ali ao teu redor. A gente tem um serviço também que a gente faz junto com a benfeitoria, né? Que eu falei que na bio, né? Eu trabalhei na benfeitoria e agora trouxe a benfeitoria como parceira da base, dando consultoria de financiamento coletivo. Então, eles dão como se fosse uma mentoria, assim. Eles orientam como fazer a campanha, como pedir o dinheiro e tal, e depois vão acompanhando durante o processo. Legal. É bem legal. Mas, né, independente disso, a benfeitoria tem vários estudos sobre isso, assim. E é importante você estabelecer uma meta factível de grana, né? Então, nossa, minha campanha vai custar R$500 mil, vou botar a meta R$500 mil. Não viaja, aí. né? Vamos lá, vamos segurar a onda, assim.
Então, o planejamento prévio, ele é super necessário. Você listar todas as pessoas da sua rede que você acha que podem colaborar. Fazer uma estimativa de valor ali e ver, somando essas pessoas mais próximas, eu acho que chega a R$2.000. Uhum. Dobra esse valor, bota 4 na meta. Meta 1, tudo bem, depois que a gente bater a meta, a gente dobra a meta, já dizia nossas presidências também. Então, a gente coloca ali, né, uma meta que é factível, né, pensando assim, tua rede, e se cada um trouxer mais um, pra gente bater a meta. A primeira meta, ela precisa ser batida, porque isso, inclusive, dá um gás de mais pessoas doarem. Sim. Então, tem um estudo, né? A Benfeitoria tem mais de 10 anos trabalhando com financiamento coletivo. A gente vê que quando você bate ali 40% da meta, a quantidade de pessoas que doam é muito maior. Então, a ideia é que você bata ali 40%, 50% da meta da primeira meta com a tua rede próxima. Sim. Para depois pedir para as pessoas. Então, também vejo muita gente programando o lançamento de campanha de financiamento coletivo com grandes eventos no dia 15, que é o dia que você pode lançar. Eu não recomendo. Uhum. No dia 15 você vai colocar sua campanha no ar. E você vai pedir primeiro para as pessoas próximas. Vai explicar a urgência disso. E vai falar, eu tenho um lançamento grande dali a X dias. Eu preciso da sua doação até esses X dias. Você consegue colaborar a qualquer valor. Sim. E começa as doações. Beleza, chegou no dia tal, a gente já tem ali 40%, aí você coloca pro mundo. Porque aí uma pessoa que não te conhece tanto entra na sua campanha e fala, pô, acabou de lançar e já tem 40%. Vai dar certo isso aqui, vou colocar o dinheiro. Legal. Então isso faz toda a diferença, assim, toda a diferença. E uma argumentação que a gente vê usando muito durante o processo de arrecadação é você dizer o que você vai fazer com o dinheiro. Então, isso ajuda muito as pessoas a doarem, sabe? Então, sei lá, se você doar 50%, eu consigo fazer X adesivos. Se você doar tanto, eu consigo pagar o almoço em 3 dias de trabalho, que eu vou estar na rua fazendo capacitação aqui. Ou o transporte para eu chegar nas agendas. Você começa a direcionar o valor. A Base fez uma campanha lá atrás, da Thaís Ferreira, que é lá do Rio. E eu fui voluntária na campanha da Thaís lá atrás e a Base estava coordenando. E eu fui voluntária na parte de financiamento coletivo, específica, assim. E a gente tinha uns cards que eram legais, assim, que era tantos reais é um cachorro quente ou tantos adesivos na campanha. Legal. Você tá deixando de beber 2 cervejas no bar e você tá colaborando com o meu projeto político pra gente conseguir pagar o transporte e tal. Então, também dizer que às vezes as pessoas falam, ai, mas vou doar e tal, estou apertada. Você fala, cara, é só um hambúrguer. Sim. Deixa de comer o hambúrguer no final de semana e colabora aqui. Você fala, tá, tudo bem, eu posso deixar de comer o hambúrguer e colaborar com esse projeto aqui. E quando ela tira qualquer recurso do bolso também, o vínculo muda, né? Assim, ela, é como se ela fosse qual a construtora daquilo ali, né? Tem uma coisa meio de ser parte, pertencimento, e para além do montante, tem essa subjetividade aí, né? Com certeza, e cabe você a continuar esse relacionamento. Sim. Né? Fazer com que ela se torne cada vez mais parte. Né? Exato. É muito feio as pessoas ficarem colaborando na sua campanha e você não mandar nenhuma obrigada. Por favor. Pelo amor de Deus, não faça isso. Se é importante você responder mensagem no Instagram, se é importante você responder as mensagens no WhatsApp, o seu doador, meu amor, bota o tapete vermelho e agradece. E é uma outra comunicação para pedir dinheiro também. É você fazer um post e marcar todo mundo que doou, por exemplo. Né? Agradecer a todo mundo que doou e falar, você também pode fazer parte dessa construção desse projeto. Doe agora. Legal. Já tem aí um pitching de venda para poder conseguir mais doações. Como eu falei, a gente já está chegando aqui ao final. Antes disso, eu queria que se você pudesse sintetizar um pouco aqui da nossa fala, para esse público que está indo para uma campanha de vereador, que não tem muitos recursos, mas que entendeu, a partir desse nosso papo super rico, a importância da mobilização. O que você poderia dizer para essas pessoas? Acho que a primeira coisa é, se você não tem um número de WhatsApp, crie ele agora. E transforma em business? Vai agora, por favor. Vai agora na primeira banca que você tiver e cria um telefone de campanha, assim, de pré-campanha. Pode ser o telefone que o candidato está usando e tal, não sei o quê. Pode, mas ele não pode mais ser o telefone do candidato. Porque muita gente vai ter acesso
E é importante o candidato deletar ali, né, alguns históricos de conversa e tal, porque uma equipe vai ter acesso àquele número. Então, assim, primeiro tenha um telefone de campanha. Como a gente falou da questão do YouTube, do Google e tal, a Meta também está cada vez mais restrita com conteúdo político. E isso também se aplica ao WhatsApp. Então, você pegar um número de WhatsApp e mandar mensagem para um monte de gente desconhecida, o seu chip vai cair, vai ser travado. Então, não faça isso. Começa agora a ter um ou mais telefones, a depender do tamanho da sua base, né? Um ou mais telefones de campanha. Divulga esse número e começa a criar alguns protocolos. O documento que eu falei de tom de voz, o documento de FAQ, começa a criar isso com a sua equipe e já divulga o número lá e deixa uma pessoa responsável pelas respostas. Pelo menos em 24 horas as pessoas precisam ter resposta. Não dá pra ser mais do que isso. Então, organiza a sua equipe, aí pode ser uma equipe de voluntário, tá tudo bem, a responder sempre em 24 horas. O WhatsApp Business tem ali uma série de respostas prontas também, que você pode já programar, configurar e deixar ali, olha, em até 24 horas você vai ter uma resposta, ou falando obrigada, qual é seu nome, já começa perguntando o nome da pessoa pra você identificar. Lembrar desse lugar do pertencimento que a gente falou. Uma das palestras que eu tenho dado aí pelo Brasil, pelo Compol e tal, fala muito sobre construção de comunidade de pertencimento. Pertencimento é uma necessidade humana, assim como a gente tem necessidade de comer, necessidade básica. É uma necessidade básica, assim. Então, entender isso e entender como é que você vai construir esse pertencimento a esse projeto, através de financiamento coletivo, através de comunidades online, respondendo as pessoas, acolhendo as pessoas, né? Como eu falei da campanha do Lula, você precisa entender quais são as dores do seu público. E aí construir a partir disso, né? Então, ali o público evangélico, a gente recebia muita denúncia também, assim, de igrejas que estavam perseguindo fiéis, de maridos que estavam perseguindo mulheres, suas esposas, não querendo deixá-las votarem, de patrões perseguindo seus empregados. A gente recebia essas dores e acolhia. Através de oração, através de uma palavra, né? Outras pessoas dizendo que estavam passando pelo mesmo. Então, esse é um passo importante da construção de um processo que entende que o pertencimento é importante. Então, entender quais são as dores e preparar a sua equipe para acolher essas dores, assim. E aí entender essas comunicações, como é que eu vou usar o meme e tal. Uma coisa que eu não falei do uso de meme, mas que eu acho que é importante você tá com medo de publicar nas suas redes? Começa a soltar em outros lugares. Através do teu perfil ou de outras pessoas da equipe, solta em outros grupos da cidade alguns memes, não pelo nome do candidato, e vê como é que as pessoas reagem. Testa, né? Testa. Funcionou? Aí você bota na rede. Tem uma deputada de Minas, que é maravilhosa nisso, que usa muito bem, que é a Lohana França. Ela usa memes de um jeito incrível, assim. Gabriel, que é quem cuida da comunicação dela, faz isso muito bem, assim. E os memes dela volta e meia viralizam e mais gente fica conhecendo o projeto, aquela coisa que a gente falou da importância também de trabalhar dessa forma. Legal. Antes de finalizar, a gente tem aqui o ping-pong do Mentoria. Tá bem. Então, beba aí, tá tudo certo. A ideia aqui é responder com o máximo de objetividade possível, se possível uma palavra. Você começa? Posso. Vamos lá. Política pra você é? Vida. Um bom candidato precisa ser? Bom ouvinte. O que não pode faltar para uma campanha vitoriosa? Organização. As redes sociais são essenciais para? Conexão. Uma campanha boa se faz com? Uma equipe engajada. Legal. Sensacional, Luca. A gente agradece demais pela sua participação. A gente nem sentiu a hora passar, porque foi um papo muito bom. Com certeza você que ficou conosco até agora tirou muitos insights desse nosso papo. E eu espero que se você, pelo amor de Deus, ainda não tivesse inscrito no nosso canal, ativado as notificações, faça isso. E também lembre de nos seguir nas nossas redes sociais para não perder nenhum episódio, no @Mentoria Eleitoral. Por favor, Luca, deixa as suas redes, as redes da Base Lab, para o pessoal seguir você também. Claro. O meu Instagram é @Luiza, com Z, Luca com K.
da Basilab, @basilab_cc. A gente tem o nosso site, que é www.basilab_cc. Lá você encontra os materiais gratuitos que eu citei aqui. E através tanto do site quanto das nossas redes sociais, você consegue acessar os nossos grupos. A gente tem mais de 26 grupos, todos dedicados ao campo progressista, para falar com diferentes públicos, a depender do seu interesse. Então, tem grupo focado em campanhas, em mandatos, para quem quer discutir política, quem quer ajuda com marketing político, de memes, tudo isso. Você consegue entrar de forma gratuita através das nossas redes sociais. Então, se você tem interesse por esse assunto, acessa lá e vem fazer parte da Basilab. Muito legal, Luca. Muito obrigado. Estamos muito honrados aí com a conversa, com a tua presença. Volte sempre. E até a próxima, pessoal. Obrigada. Até a próxima.